Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. Nós iniciamos a semana falando de um assunto muito sério que tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde, a Monkeypox. No mundo inteiro, a doença já atinge diversos países e aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, há 6 casos suspeitos. Um deles está no Rio Grande do Sul e trata-se de um paciente com histórico de viagem recente para Portugal. Apesar de não existir casos confirmados no Brasil, fica esse alerta. E para esclarecer as principais dúvidas a respeito dessa doença, nós recebemos a especialista em saúde do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, Fernanda Rocha. Fernanda, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo, saudações a todos e a todas que nos assistem pela TV Câmara. Fernanda, gostaria que tu nos explicasse, então, esse termo. O que é a Monkeypox? Então, Monkeypox, né, nada mais é do que a tradução literal do termo para o inglês, né, varíola do macaco. Entretanto, como a gente já tem a experiência anterior com a febre amarela, né, em que houveram uma série de maus tratos, matanças dos macacos, então o Ministério da Saúde, algumas semanas atrás, convencionou que a gente utilizasse o termo Monkeypox, né? Então, apesar do estrangeirismo, vai ser esse termo que a gente vai ver cada vez mais presente aí, tanto na literatura científica, quanto também provavelmente nas reportagens, nas redes sociais. É muito importante que tu nos traga essa diferenciação, né? Porque as pessoas associam muito com a varíola tradicional, a varíola dos humanos, que já foi erradicada. Qual que é a semelhança entre elas? Exatamente. Então, esses dois vírus, tanto o vírus que a gente convenciona chamar varíola humana, quanto o vírus da Monkeypox, eles são vírus da mesma família, né? Dos ortopox vírus. Algumas questões também, por exemplo, o quadro clínico encerra algumas semelhanças, né? As erupções cutâneas, a febre, mas também existem diferenças bem importantes, né? E esse ponto que tu colocou, ele é crucial. A varíola humana, ela já foi erradicada, né? Então, a gente não tem casos humanos de varíola desde a década de 70, né? Com a vacinação, com a campanha de vacinação em massa, que se iniciou, então, nessa década, né? E que, então, a gente considera aí que pessoas que nasceram num período anterior, a 79, foram vacinadas, né? E que, então, por isso, a varíola humana já foi erradicada. Essa é uma notícia que a gente não queria dar, mas no mundo inteiro já são mais de 900 casos confirmados da doença. Aqui no Brasil, deve chegar essa doença, Fernanda? Pois então, né, nesse momento o Ministério da Saúde já investiga 6 casos suspeitos em 5 estados do Brasil, né? Como tu disseste, nós temos um caso suspeito também em investigação aqui no Rio Grande do Sul, um caso que está sendo monitorado pela vigilância epidemiológica do município onde reside esse paciente, né? E é importante nesse momento ressaltar que todos os casos eles têm que ser confirmados através de investigação laboratorial, né? Não é possível confirmar um caso somente por investigação clínica, né? Só pelos sinais e sintomas da doença. Então, se necessita da confirmação laboratorial, né? Esses exames já foram todos encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência para o estado do Rio Grande do Sul, e aí nós aguardamos os resultados. Mas é um caso que está sendo monitorado, então, ativamente pela vigilância, o paciente está em isolamento, né? Então, que a gente aguarda os resultados para eventualmente confirmar ou descartar o caso. Importante ressaltar que nesse primeiro momento, pelo menos, não são apenas os sintomas que tornam um caso suspeito, mas a pessoa também tem que ter um histórico recente de viagem para esses países que estão sendo atingidos, né? Isso, exatamente. O Ministério da Saúde convencionou que a gente tem 3 classificações de caso, né? Então, o que a gente chama de suspeito, provável e o confirmado. O suspeito é qualquer caso que atender o que a gente chama de uma tríade de sintomas, né? Febre, a adenomegalia, né, que popularmente as pessoas chamam de ínguas, e também a erupção cutânea, que tem características próprias da Monkeypox, né? Que é importante nesse momento dizer assim, um plantel inteiro imenso de doenças tem também a erupção cutânea como apresentação. Mas a apresentação da erupção da Monkeypox, ela é diferenciada de outros quadros, né? Isso a gente pode conversar mais adiante, se for possível. Então, dentro dessa tríade de sintomas, a gente tem um caso suspeito. Febre, adenomegalia, que são as ínguas, e a erupção cutânea. E aí, quando eu tenho o que a gente chama de nexo epidemiológico, né? Que esse paciente ter ou a história de viagem para um país da Europa, né? Ou a história de contato com algum caso confirmado ou investigação também da Monkeypox, aí eu tenho então a categorização desse caso como um caso provável. E aí segue para investigação laboratorial
e posterior confirmação ou descarte. A gente torce, né, para que não chegue a esse ponto, mas o Estado já tem preparado algum protocolo de ações para evitar que a monkeypox chegue aqui no Estado? Exatamente, né? Então, nós já publicamos uma nota informativa, né? Onde se colocam, então, todas essas orientações para os serviços de vigilância epidemiológica e também para os serviços de atendimento, né? Especialmente para atenção primária e saúde. Então, a gente já organizou também esse fluxo de vigilância laboratorial, a coleta de amostras para exames, como é que vai funcionar, o envio dessas amostras. A gente já tem também parcerias com consultorias, né, na área de dermatologia, para qualificar a rede de atenção em saúde, para ajudar, né, no auxílio da identificação desses casos, principalmente na diferenciação dessa erupção cutânea, né, que é bem característica da doença. Então, sim, o Estado já vem se preparando, né, em conjunto também com o Ministério da Saúde, que já montou o que a gente chama de sala de situação, que é uma sala com vários especialistas para acompanhar todos os casos. A Anvisa também, que é a nossa agência regulatória, já elaborou um protocolo que é muito importante, que é sobre o atendimento dos casos de monkeypox nos serviços de saúde. Então, como conduzir questões relacionadas a isolamento, colocação do paciente em sala de espera, fluxo também de vigilância laboratorial, que é um fluxo muito importante. Então, com certeza, o preparo já acontece, mesmo antes até da notificação desse primeiro caso como suspeito. A Fernanda comentava comigo que nós somos uma das primeiras TVs a apresentar uma entrevista relacionada a monkeypox, porque a gente acredita que a informação ela pode tentar conter o avanço dessa doença, né, Fernanda? Exatamente, né? Então, assim, quando a gente traz o assunto, né, não é em termos de alertar a população, mas é de esclarecer, comunicar, né, de que a gente tem uma doença que está demonstrando um comportamento diferente daquela que ela tem como habitual, né? O que vem criando, o que vem gerando, né, essa comunicação e essa pronta vigilância no mundo inteiro é que a doença vem se apresentando fora da África. Na África, a doença é endêmica, se apresenta em todas as temporadas, tem casos todos os anos, né? Mas quando a gente vê o deslocamento dessa doença para a Europa, a própria declaração de transmissão comunitária no Reino Unido, ou seja, né, no Reino Unido as pessoas já não precisam mais ter vínculo com viagem, porque já se tem a transmissão da doença na própria comunidade. Então, quando a gente vê esse comportamento da doença acontecendo de uma forma diferente, isso é necessário comunicar à população, né, de que a gente tem uma possível introdução de um agente que não acontece usualmente no Brasil, por exemplo, nas Américas. E essa doença, Fernanda, ela é muito grave? Como é que funciona o caso a caso dela? Então, assim, o que a gente tem de informações é o que se tem da literatura científica, acompanhando a vigilância da doença nesses países da África, onde ela acontece de forma endêmica. Ela acontece durante todo o período do ano, vários casos ao ano, né? E o que se observa é que é uma doença que não tem um comportamento de alta gravidade e nem de alta letalidade, ou seja, uma taxa de mortalidade alta entre as pessoas que são acometidas, né? O que preocupa as autoridades de saúde sempre é justamente aquilo que eu falava anteriormente. É como é que vai ser o comportamento dessa doença fora do local onde ela acontece habitualmente, né? Em que não tem a circulação desse vírus naturalmente entre reservatórios na natureza, né? Então a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse comportamento da doença fora do continente africano. Mas, habitualmente, até onde a gente sabe, ela não é uma doença de alta gravidade, não é uma doença de alta taxa de hospitalização e nem de alta taxa de morte. Quem nos preocupa sempre são aqueles grupos: crianças, gestantes, pessoas com algum comprometimento da imunidade. Esses grupos são os que tradicionalmente sempre nos preocupam. Para o Brasil, que sofreu tanto com a pandemia, né, que sofre ainda com a pandemia, isso nos gera uma certa tranquilidade. Mas quais são os principais cuidados que tu nos indica nesse momento relativos à monkeypox? Então, assim, né, quando a gente pensa em formas de transmissão da doença, a gente pensa também em três veículos principais, né? Questão, então, das gotículas respiratórias, né? Então, muco nasal, saliva, as gotículas que a gente expele através da tosse ou do espirro, né? As lesões de pele, que tem um conteúdo altamente infectante, então o contato com essas lesões, ele é potencialmente infectante, né? E também a questão de contato com objetos contaminados, né? Então, tossi, espirrei sobre uma superfície, né? Cocei o nariz, cocei uma lesão de pele, fui lá e toquei o botão do elevador, né? Então, essas são as formas de transmissão básica, né? E aí, claro, tudo que envolve contato próximo, o diálogo próximo sem máscara, sem proteção, né? A falta de higiene das mãos.
Então, quais seriam as formas de prevenção dessa doença, né? Eu diria até que são formas, assim, de urbanidade, são formas de convivência, né, entre as pessoas. Então, manter um certo distanciamento, manter a lavagem de mãos, né? Agora com a pandemia da Covid, como tu bem disseste, assim, acho que a gente aprendeu o valor, né, de manter as mãos limpas, lavar com água e sabão ou usar o álcool gel, depois que a gente toca a superfície, né, os corrimãos, os botões de elevador, né? Ou ainda também a questão da etiqueta respiratória, então eu ter cuidado quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar, né? Dessas formas, a pessoa vai se manter não só protegida do contato com o vírus da monkeypox, como também de uma série de outros vírus que inclusive estão circulando já nesse momento, né? Covid, influenza, o próprio vírus da varicela mais adiante, né? Inclusive, uma recomendação das autoridades em saúde é continuar, prolongar o uso da máscara, né? Nós mesmo aqui, a gente só não utiliza a máscara nesse momento de gravação, mas durante todo o ambiente externo e também durante as conversas mais próximas, ainda a gente até mantém um certo distanciamento aqui. A gente tem sempre optado pelo uso da máscara porque é importante ainda, né, Fernanda? Exatamente, o uso da máscara, ele protege desse contato com as gotículas respiratórias, né? Que a gente espelha através aqui da fala, né? Os perdigotos de fala, ou ainda muco nasal no espirro, na tosse, né? Então, além da máscara, também a etiqueta respiratória, o cuidado ao tossir, ao espirrar, o distanciamento ao conversar, né? Isso são medidas que com certeza vão colaborar não só para a monkeypox, mas para uma série de outras doenças que já circulam. Fernanda, e caso alguém faça uma viagem, apresente algum sintoma, qual que é a indicação? Então, né? Na presença desses 3 sintomas, que é o que a gente chama de tríade, né, para ter um caso suspeito, a recomendação é procurar um serviço de saúde o mais brevemente possível, né? E também uma coisa que é muito importante, que a gente recomenda para todas as pessoas que possam vir a apresentar casos suspeitos e também para os seus contatos domiciliares, para as pessoas que conviveram com ela em domicílio ou que tiveram um contato mais próximo, é o isolamento, o pronto isolamento já quando surgirem os sintomas, né? Então, no surgimento da febre, no surgimento da erupção cutânea, já procurar então ficar em isolamento, evitar contato próximo com outras pessoas e procurar o serviço de saúde. E existe algum canal onde a população pode buscar informações? Sim, nós temos na Secretaria Estadual de Saúde, existem vários outros canais, né? Mas eu vou passar o canal da Secretaria Estadual de Saúde, lá do SEVES, do Centro Estadual de Vigilância, que é o Disque Vigilância, através do telefone 150. Gostaria então, agora já finalizando a nossa conversa, Fernanda, que tu nos deixasse seu recado final e reforçasse, né, tentasse tranquilizar um pouquinho mais a população. Então, né, as autoridades de saúde, como vocês podem ver, já estão todos, né, de prontidão, já nos antecipamos, né, uma possível chegada dessa doença ao Brasil. E é isso, assim, nós reforçamos nesse momento essas medidas, né, que são comuns a proteção a várias outras doenças, né? Então, se possível, permanecer com o uso de máscara cirúrgica, fazer a lavagem de mãos de forma frequente, permanecer utilizando a higienização das mãos com álcool gel também, né? A etiqueta respiratória, o cuidado ao tossir, ao espirrar, né? Ao falar. E é isso, assim, na identificação de qualquer sintoma, e aí a febre, né? As ínguas, como também sintomas comuns a várias doenças, né? De já se procurar, então, o serviço de saúde e procurar também esse isolamento, na medida do possível, se afastar das atividades laborais, né? Se afastar do convívio com outras pessoas, para que a gente possa, então, né, evitar um possível surto, né, que possa vir a acontecer. Então, Fernanda, muito obrigada pela disponibilidade em esclarecer essas informações aqui para a gente. Eu é que agradeço em nome da Secretaria Estadual de Saúde. Então, fica dado alerta, né? Fica dado esse recado da Fernanda para que a gente tenha cuidado para evitar que a monkeypox chegue ao Brasil. Essa foi a Fernanda Rocha, especialista em saúde do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado. O Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!